Para sua segurança, esta aula está sendo gravada. Pode começar! Vá. Muito bem, né? Olá, então, boa noite, pessoal. Boa noite, lindo. Boa noite. E aí, gostou do figurino? Curti muito. Boa noite. Dei uma preparadinha aqui também no ambiente, para deixar e caracterizar um pouquinho. Então, pessoal, boa noite. Eu sou o professor Meio, sou formado em filosofia, tenho 34 anos, sou professor aí já há 9 anos, né? 8 anos na rede pública e 1 ano na rede particular. Essa é a minha trajetória enquanto professor. E hoje eu vou falar de um tema para vocês, de política. Eu sei que falar de política hoje é uma questão muito complicada, porque muitos não veem a política como deveria ver, não veem o lado positivo da política, principalmente entre os jovens, não é verdade? Mas por que eu escolhi esse tema? Porque esse tema ele é muito recorrente no Enem, nas áreas de humanas, tanto na filosofia, aí os pensadores da área da política caem bastante, Maquiavel, Thomas Hobbes, Rousseau, Aristóteles, Platão, esses caras eles estão caindo aí, eles não caem, né? Eles despencam no Enem. E também em história e geografia, na história antiga, história medieval, na história moderna, também cai muita questão desses pensadores, cientistas também. E na geopolítica, né? A professora Narcele está aí também, mas a gente vê que esses temas ele é muito presente. E fazendo então esse paralelo, eu quis trazer essa questão da política. E na sociologia, então aqui eu escolhi a política porque é um dos temas que mais cai, tanto a política antiga quanto a política moderna. E aí ele cai nessas 4 áreas aí. Beleza? Estão me ouvindo tranquilo, Adriano? Tô, tranquilo. Você até tá de boa, som bacana? Uhum. Tranquilo. Tranquilo, beleza. Então, eu queria que vocês fizessem, e aí os alunos ali, 3 ou 4 alunos me falassem um pouquinho sobre essa imagem que está aparecendo aí na tela, a política. Que leitura você faz dessa imagem, dessa obra aí? Vamos lá, me diga aí, um aluno, o que vocês conseguem perceber? Ou o professor mesmo, o Adriano? A Ellen colocou corrupção. Ela está vendo corrupção aqui na tela? É o que você vê, Ellen. Eu vejo uma reforma. Parece que a ideia eu acho que é uma reforma na política, ou a reforma da política, talvez. A política está deteriorada, está precisando. Exato. Nesse sentido mesmo. Eu escolhi essa imagem nesse sentido. Porque a Posso imagem falar? que nós temos... Pode ir lá, garoto. Eu vejo um quebra de paradigma. Também. E nós vemos aqui uma coisa interessante. Essa reforma, essa reconstrução, essa imagem deteriorada da política, quem tem um papel de reconstruir a política são os cidadãos, né? Você vê aqui, ó, a diversidade desses cidadãos aqui, ó. Mulheres, negros, brancos, representando essa diversidade. Muitas das vezes a gente vê falar em reforma política, mas espera que os políticos façam essa reforma. E essa reforma feita pelos políticos, ele só faz em benefício deles próprios. A verdadeira reforma tem que ser feita pelos cidadãos, através da participação de todos nesse movimento. Essa foi uma primeira leitura da política, essa imagem que nós temos danificada aí da política, manchada, que precisa ser reconstruída, porque é a política que vai mover as nossas ações, né? A professora Tati está aí e ela pode até corroborar comigo nesse sentido aí, da história. As ações humanas do homem ao longo
ao longo da história que vai construindo a história da humanidade. E essas ações aí, elas são movidas, né? Elas são movidas e determinadas pelas ideias, pelos pensamentos, pelas correntes de pensamentos de cada época, não é isso, professora? São esses pensamentos aí que vão determinar as ações, os comportamentos, as relações sociais e até mesmo as atitudes, né, dos seres humanos em cada período da história. Então, a história em si ela é movida por esses pensamentos, por essas grandes ideias aí, filosóficas. Beleza? Eu coloquei uma outra imagem aqui da política em vermelho, porque a política ela está hoje numa situação crítica, devido a diversos fatores. Devido a diversos fatores. A corrupção, né? A corrupção é um dos principais fatores que faz com que as pessoas desacreditem da verdadeira utilidade da política e vários outros fatores também, mas a corrupção é um dos maiores fatores aí. Por isso, as pessoas elas não veem muito a utilidade da política. Se você perguntar para que serve a política, aí vai fazer igual respondeu a nossa colega. Devido à corrupção, a gente não vê muita utilidade na política. Por que não vê utilidade? Porque devido a esses fatores negativos da política, a gente vê indo de água abaixo a nossa educação, indo de água abaixo a saúde, a moradia, e comprometendo o nosso futuro, certo? Então, a gente tem hoje uma corrente muito grande de movimento, principalmente entre os jovens, que é maior, essa crescente, e processo de despolitização. Em vez de eles querem participar da política, eles não querem se envolver. Deveria acontecer o contrário. Então, a primeira pergunta é para que serve a política? A gente vai tentar responder essa pergunta. Uma outra pergunta é o que é ser político. O Aristóteles vai responder essa pergunta para a gente e eu vou até deixar ela para abordar um pouquinho mais para frente. O ser político, todos nós somos, por natureza, animais políticos. Por quê? Porque nós estamos sempre tomando decisões, fazendo escolhas, e estamos sempre em contato uns com os outros, estabelecendo relações, vínculos. Então, isso é ser político, é tomar decisões, fazer escolhas, é o verdadeiro sentido da política. E outro fator, outra pergunta interessante também, que a gente deveria saber responder, é quem é que faz a política. Então, quem faz a política? São, hoje, todos que compõem o segmento social. E aqui representa essa diversidade, né? Toda a diversidade, desde negros, brancos, pessoas com necessidades especiais, crianças, jovens, mas nem sempre foi assim. Essa participação política, ela nem sempre teve todos tinham esse direito e era visto como a política como engajamento de todos, inclusive as crianças, as mulheres, os adolescentes, jovens, idosos. Então, hoje, é papel de todo cidadão, não só nascidos em determinado local, até os estrangeiros também, a partir do que ele tiver de passagem aqui, ele tem que seguir as leis, as normas políticas dessa determinada sociedade. Tranquilo até então? Tranquilo. Tranquilo, garoto. Tranquilo. Então, a primeira pergunta aí, já abordando das primeiras perguntas, o que é a política? E aqui nós vamos fazer esse paralelo de novo com a história, né, professora? A história ela está com a filosofia de braços dados. E a primeira definição de filosofia de política, ela está relacionada à polis. A galera lembra aí, né, quem é um aluno excepcional na área de história, não tem dificuldade para responder o que é polis. Né? O que é polis? A polis era designada às cidades do Estado, grega, todas as cidades gregas, por mais que fizeram uma nação, mas cada cidade era independente. O que fazia com que ele se tornasse uma só nação mesmo, cada cidade independente? Era algumas coisas que unia, por exemplo, a religião, a língua, os costumes, era que unia esse povo como uma nação. Mas cada cidade ela era independente. Ou seja, na verdade, não sei se vocês sabiam,
A palavra poli significa muro de pedra. Alguém sabia disso? Adriano? Sabia que a palavra poli significa muro de pedra? E vai dar origem à palavra política, por quê? Porque tudo aquilo que acontecia entre os muros da cidade era chamado de política, certo? Então, a maneira como esse povo, o que era política? Era a maneira como esse povo ele se organizava socialmente. Então, cada cidade, você pegar Esparta, tinha uma maneira, por mais que era grega, mas tinha uma maneira diferente de se organizar quando comparada a Atenas, quando comparada a Troia. Então, cada cidade-estado ela tem suas características, suas leis, suas formas de governo próprias, seu exército bem próprio. Então, aqui, a maneira como esse povo se organiza, o que é política? A maneira como esses homens se organizam, busca soluções para seus problemas, promovendo sempre o quê? O bem comum. É difícil acreditar, mas a grande finalidade da política é o bem comum, é a felicidade de todos. Hoje a gente tem dificuldade de acreditar nisso, que a finalidade da política é promover o bem comum e a felicidade dos cidadãos. Então a política, em termos, era a arte de governar. Por que a arte de governar? Porque o bom político ele tinha que saber a ciência no sentido de conhecimento, e a arte é no sentido de criatividade. E criatividade para quê? Para organizar a população, para organizar a cidade, e a arte, ter aquela destreza, a habilidade também para solucionar os problemas que afetavam determinada população, de maneira então que beneficiasse a maior quantidade de pessoas possível. E comparando, eu fiz aqui um paralelozinho que é interessante, vocês no Enem também caem essa leitura de imagens. O que vocês veem hoje? Hoje nós não temos os muros físicos, mas nós temos lá a nossa vida, o nosso comportamento, ele é determinado por esses três poderes, né? Quais são os três poderes aí, galera? O legislativo, o executivo e o judiciário. Olha que interessante nessa chave. O legislativo está com a arma na costa. O executivo ali com a arma do lado, e o judiciário está com a arma em punho, como se estivesse preparado para fuzilar o cidadão. Mas é nesse sentido. Esses três poderes aqui é que vão determinar o futuro da sociedade e determina também os nossos comportamentos, nosso modo de agir, certo? Então, de certa forma, mesmo não existindo esses muros, mas quem são os muros? São as leis, as regras, a própria Constituição. Então, cada governo ele vai determinar a maneira como essa população ele vai viver, vai se comportar durante esse período de 4 anos, que é o caso do Brasil. Tranquilo? Passando por esse lado negativo da política, por que muitas das vezes a gente vê a política pelo lado negativo? Essa parte negativa da política, ela é chamada de politicagem. Porque tudo aquilo que é positivo na política, a política, ela deveria, né, trazer só coisas positivas. Mas tem um lado da política, que é a politicagem, que é a negação de tudo aquilo que é positivo. A política em si, ela visa o bem-estar da sociedade, de todos, certo? Agora, devido a alguns comportamentos politiqueiros, o que nós temos? Alguns políticos, eles buscam mais os benefícios próprios em detrimento dos interesses populares. Então, a corrupção, os conchavos, aí, a falsidade, a mentira, as falsas promessas, tudo isso é politicagem. Então, isso é o lado abominável da política. Ela é boa, ela tem uma finalidade essencial. Eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente, porque o Aristóteles vai falar sobre essa finalidade essência da política. Bom? Muito bem. Quando a gente fala de política, nós temos dois tipos de política, certo? A política clássica e
e a política moderna. O que é a política clássica? A política clássica é a política antiga, na época da Grécia Antiga. Por que clássica? Porque ela foi estruturada, organizada no período clássico. Pessoal, o que é o período clássico? O período clássico é o período em que viveram os grandes pensadores, né? O período auge da história ali da Grécia. Por exemplo, o período em que viveram Péricles, Sócrates, que é os caras que vão instituir a democracia, e também que viveram aqueles três grandes pensadores lá da filosofia e da humanidade. Sócrates, o Platão e o Aristóteles. Por isso que é o período clássico. É o período em que nós temos ali a efervescência, o surgimento da política, da arte, da história, da democracia. E nós temos ali na Grécia, parece que a maioria das coisas surge na Grécia, mas é nesse período de efervescência cultural, né, chamado o período áureo, o período de ouro, o período clássico. Tranquilo? Nesse período clássico, como que era feita a política? O Péricles, ele vai instituir a democracia, não é o Péricles cantor, tá? Era um oficial grego que ele sai vencedor da batalha e ele pega e cria o regime político. Ele luta contra os 30 tiranos, os caras que marginalizavam a período tiranos. E o Péricles ele consegue derrubar esses tiranos e institui a democracia. E a democracia... Professor? Oi. A sua voz está cortando muito e está falhando quando o senhor fala pelo microfone e está oscilando demais. Às vezes a sua voz some. Certo. É só para quem está falando? É para todos? Não? Cadê os professores? Me ajuda aí. É o senhor Pra agora mim também que tá. falando. Eu tô ouvindo bem, cara. Tranquilo. Está ouvindo bem? Talvez seja a internet, né? Mas eu vou procurar falar um pouquinho mais lento e... Tá um pouquinho baixo só a voz, mas tá desde o começo. É que tá mantido, né? Mas não tá. Aqui não tá oscilando, não. Tá tranquilo. Beleza, então. Não sei se seja o... Mas tá bom, então vamos lá. Vou tentar falar um pouquinho mais alto e compassado também. Muito bem, aqui nesse período clássico, as decisões, então quando a gente fala de política, vocês deveriam lembrar de duas palavrinhas, participação e tomada de decisão. A política na Grécia clássica, no período clássico, ela é caracterizada por essas assembleias populares. Nessas assembleias, elas eram feitas na ágora. O que era a ágora? A ágora era a praça pública de Atenas. Né? Você vê aqui, é a praça central. E esses homens aqui, eles participavam, porque, se você for observar, quem era a figura política? Era o cidadão. Esse cidadão, ele era homem, acima de 35 anos, nascido em Atenas. Você não vê aqui mulheres, você não vê criança, você não vê estrangeiro, escravo, você vê pessoas muito bem vestidas, né? São pessoas já, se você for observar, acima de 40 anos, e essas pessoas eram que tinham direito. E o que é interessante na política clássica? Não tinha a figura de um governante, de um administrador. Todas as decisões eram tomadas de forma coletiva na praça. Vou citar um exemplo aqui. Vamos imaginar que aqui no Paternon, o que é o Paternon? É a parte onde ficava lá o templo dos deuses, do templo de Atenas. Vamos imaginar que a água, só uma suposição, que a água não estivesse chegando aqui no Paternon, que era a região mais alta de Atenas. Então, gerava aqui um problema. Para solucionar esse problema, eles traziam a discussão, esse problema para a praça, e aqui, aqueles que apresentassem as melhores ideias, apresentavam aqui as melhores ideias, e no final, o povo votava na melhor ideia. Como que eles votavam? Através de aclamação, ou levantando o braço, ou batendo palma. Até hoje, nas nossas assembleias aí, de movimentos sociais, isso acontece. Por aclamação. Não era por dedocracia, era democracia, não era apontar. Mas tinha uma coisa bem interessante. Aquele grupo que apontou a melhor solução,
Então, por exemplo, quem era que ia executar a ação? O mesmo que apontava a sugestão era o mesmo grupo que era responsável para executar a ação. Não tinha a responsabilidade de um prefeito, de um governador, de um rei. Então, essa não tinha. Era o povo que tomava. Por isso, democracia. O demo, pessoal, hoje é traduzido como povo, mas democracia quer dizer governo de muitos, tá? Não era governo de todos, eram muitos, mas esse muitos não era todos, tá? Esses muitos aqui eram os homens livres, não tinha ocupação, não era escravo, não era comerciante, eles tinham que ter esse tempo livre para tomar essas decisões na praça pública. Era duas formas. A outra forma era através do Conselho dos 500. Aquelas decisões que deveriam ser julgadas, analisadas com maior carinho, elas, principalmente quando alguém cometia alguma infração às leis, aos costumes da cidade. Então, quando a pessoa cometia uma infração grave, essa pessoa ia ser julgada pelo Conselho dos 500. Quem era esse Conselho dos 500? Eram os anciãos. Por exemplo, aqui nós temos, nessa imagem de baixo, a figura do Sócrates. Qual era o crime que o Sócrates cometeu? Não cometeu nenhum crime. Porém, o Sócrates ele foi acusado de corromper a juventude, e o Sócrates foi acusado também de, essa figura aqui, são os religiosos de Atenas. Então, esses religiosos vão acusar o Sócrates de ele incultar novos deuses, de ele não venerar os deuses da cidade, e, além disso, ele colocar novos deuses. Porque o Sócrates ele tinha um hábito de falar assim, o meu daimo não permite. Então, eles acreditavam que esse daimo era como se o Sócrates tivesse um demônio ou um espírito ali soprando as coisas para ele. E ele queria que as pessoas... E quando ele falava, olha, siga o seu daimo, o que era o daimo para Sócrates? O daimo era consciência. Ele falava que a gente deveria seguir a nossa consciência, né? Porque a nossa consciência tem uma coisa bem legal, ela nos avisa antes e depois. Quando você faz uma coisa errada, nós temos aquele insight que algo não vai dar certo, né? Mesmo que você persista e faça errado, depois a sua consciência fica piscando, pesando ali, como se você tivesse que se retratar ou reaver alguma coisa que você fez errado. Só que eles valorizavam muito isso. Esse comportamento do Sócrates vai ser mal entendido. E aí o Sócrates vai ser julgado por essa Assembleia dos 500. É interessante você saber que essa Assembleia ela era composta pela aristocracia ateniense, pelas famílias mais abastadas, né? Abastadas no sentido de maior dinheiro, tinha bens materiais, consideradas as melhores famílias de Atenas. E por que o Sócrates ele vai ser condenado? Não sei se vocês observam, nessa imagem de cima, nós temos um grupo de jovens aqui. Ó. Observa? Esse grupo de jovens, observa que todos os outros estão sentados, em pé. Esse grupo de jovens estão sentados. Por quê? O jovem ele poderia assistir às assembleias, mas ele não tinha direito à palavra, ele não tinha direito à participação. O que acontece com Sócrates? Quando esses discípulos de Sócrates começam a participar das assembleias, eles não ficam só estagnados ali parados, eles começam a questionar, a perguntar. E esses políticos, eles começam a ficar incomodados. Quem são esses jovens? Quem pensa que são esses jovens petulantes, questionando as autoridades, questionando os mais velhos, interrompendo as assembleias públicas para fazer questionamento? Então, começa a incomodar. E essa figura dos políticos aqui, ó, eles ficam incomodados com esse questionamento da juventude e eles vão ocupar quem? Por que esses jovens são rebeldes? O culpado é quem? O Sócrates. E aí o Sócrates ele vai ser condenado a beber cicuta. Na verdade, eles não queriam matar o Sócrates. Eles ofereceram duas alternativas. O Sócrates sair da cidade, ir embora para uma outra cidade, ou o Sócrates não participar mais de nenhuma atividade pública, ficar em casa quietinho na dele. E aí o Sócrates falou, eu não estou fazendo nada de errado, eu ajudei a construir essa cidade, a democracia, as leis, os costumes usados. Então, como eu ajudei a construir, eu quero ser julgado por ele. Como eu não estou fazendo nada de errado,
eu também quero ser julgado. Eu prefiro morrer do que deixar de fazer aquilo que eu mais gosto, que é ensinar a filosofia na praça pública. Mas nós temos um outro elemento aqui também dentro dessa questão política, a figura dos sofistas. Como a participação aqui ela era importante, como que era feita essa participação? Através da oratória, da fala. E os sofistas é um grupo de professores que ensinavam a oratória. Ou seja, você não tinha compromisso com a verdade, você só precisava falar bem sobre qualquer assunto. Esses caras, eles dominavam, porque ao discursar bem aqui na Assembleia, você acabava sendo votado para os cargos mais importantes da cidade. E aí o Platão discordava disso, achava o sofista pilantra, porque eles não visavam o bem comum, eles visavam o seu próprio interesse, que era assumir os cargos de espécie de Estado. Porque quando você estava nesses cargos públicos, né, você tinha vários benefícios. E aí esses sofistas, eles manipulavam a Assembleia através da fala, da oratória. Sócrates era revoltado por isso. Outra coisa também, os sofistas, eles vendiam ensinamentos. Não era qualquer pessoa que poderia ter esses ensinamentos. O Sócrates, ele ensinava em praça pública, para todos. Todos em todo sentido mesmo. Escravos, mulheres, comerciantes, jovens, principalmente os jovens eram os que mais amavam Sócrates. E aí isso vai revoltando essas autoridades aqui, esses cargos importantes, principalmente os sofistas e esses políticos considerados aí da aristocracia. E aí eles vão pedir a cabeça de Sócrates. Essa é a imagem aqui da política grega, claro. Tranquilo? Então, essa participação através da fala, o povo, mas ali quem participava, os homens. Isso aí. E aqui nós temos uma outra imagem, só que da política moderna. Olha que interessante. Você vê aqui, ó, uma leitura de imagens, tá? Você vê aqui, por exemplo, na política moderna. Primeiro que a política moderna ela já não é mais decidida na praça pública. Ela é privada. Você vê que está num ambiente fechado aqui, certo? Outra, olha que se você observar, os cidadãos aqui são todos prestando atenção, atentos, né? Somente os jovens que estão sentados aqui, mas os outros estão atentos, observando e escutando. Olha essa imagem da política moderna. Ô Mério. Sim, senhora. A Madalena tem uma pergunta para ti. Existiam mediadores nos debates políticos gregos? Sim, existia, sim. Com certeza, por exemplo, lá, se o problema ele estava afetando determinado setor da sociedade, cada setor existia lá uma pessoa para responsável por esses setores, né? Por exemplo, lá a Ágora, o Paternon, existia uma pessoa ali que era elegida, e essa pessoa ela coordenava, dependendo da situação, ela coordenava o problema. Geralmente, quem coordenava era aquele que detectava o problema, ele trazia esse problema e ele coordenava a discussão em torno daquela situação. Por exemplo, se estava um problema relacionado à educação. Então, aquele que trazia o problema, ele mesmo ali coordenava a ação, e aqueles que dessem as melhores ideias eram que ia ali ajudar esse cara a solucionar esse problema que ele tinha encontrado aqui na cidade. Não sei se eu consegui responder aí. Mas é mais ou menos nesse sentido. Mas existia sim, os mediadores, vários mediadores. Esses mediadores eram justamente os sofistas, tá? Então, eles articulavam de tal maneira para beneficiar somente os seus alunos, né? Os seus mais próximos ali. Por isso era a indignação de Sócrates e Platão com relação a esses sofistas, que eles utilizavam a fala aí para manipular a massa, né? Tranquilo? Mas eu gostaria que, voltando então aí a imagem lá, olha a baderna aqui. Você vê um grupo aqui já saindo finalmente na porrada, outro grupo aqui um pedindo calma, o outro alvoroçado. Então, a política moderna, ela vira esse alvoroço. Não tem o diálogo. O diálogo em que sentido, pessoal? O diálogo é a conversa de duas ou mais pessoas, onde um fala, os outros escutam. Depois que ele termina de falar, ele para, os outros que estavam escutando, ele vai questionar, vai falar, olha aqui o diálogo. Mesmo Sócrates, no julgamento, também, as pessoas
pessoas estão observando, esperando ele falar. Depois, cada um tem um momento, respeito o momento da fala. Aqui não. Olha a política moderna, a baderna. Certo? Esse ambiente fechado, esse tumulto. Outra, na política moderna, nós temos não o diálogo, nós temos o debate. O que é o debater? Nós temos o debate. O debate é no sentido do embate mesmo. Olha aqui, ó. Hoje as pessoas têm muita dificuldade, dificuldade de dialogar. É ofensas. Né? Eles vão aqui praticamente, a gente presta o embate, mas no sentido agressão, praticamente agressão física. Hoje é muito difícil você conversar com as pessoas sobre política. Uma porque o desrespeito, né, um com o outro, e a dificuldade que as pessoas têm de conversar. Então eles vão por embate mesmo, para as ofensas. E aqui, esse debate, vence aquele que tiver as melhores munições. Aqui não, aqui vence aquele que tem os melhores argumentos. Aqui não. É aquele que tem o poder, né, já influenciado aqui a questão econômica, aqueles que tem que ameaça mesmo maiores exércitos, maior influência, e não a voz, a palavra, a argumentação, aqui como era na política antiga. Então aqui ele é caracterizado por esse embate mesmo, físico, ofensa, é caracterizado no sentido de guerra, né? E se degradear aqui, ó, como vocês observam nessas duas imagens. Vamos lá, avançando um pouquinho. Eu tentei mostrar ali esses dois panoramas entre a política clássica e a política moderna. E com relação ao tempo, Adriano, tá de boa? Tem mais quanto tempo aí? Amigo, fala um pouquinho mais alto, que tá dando uma oscilada no seu áudio. Aí, às vezes, você pergunta e a gente não entende. Tá, vou tentar de outra forma aqui. Vou tentar aproximar mais aqui o microfone e usar o outro. E aí, melhorou? Opa, agora deu uma melhorada boa. Acho que Melhorou bem, cara. Melhorou, né? Beleza, então. Com relação ao tempo aí, Adriano, quanto tempo tem mais? Tá de boa? Posso prosseguir? Pode prosseguir, daqui a pouco eu te corto já. Opa! Tá. Avisa aí quando tiver uns 5 minutos. Beleza, então, faltam 5 minutos. Tá bom, então vamos lá. Adiantando aí, então. Nós temos, então, na política clássica, esses dois pensadores aqui, que é o Platão e o Aristóteles, certo? O Platão, ele vai pensar a política de uma forma, não concordando com aquela imagem que os sofistas dominavam a política ateniense. Então, o Platão, ele vai criar uma política ideal. Essa política ideal de Platão dividida, ele vai organizar a sociedade em classes, né? Essa classe dos governantes, dos guardiões e dos trabalhadores. Os governantes aqui seriam os filósofos para ele. Segundo o Platão, quem deveria governar as cidades eram as pessoas mais sábias e com maior experiência. Quem eram, então, esses? Aqueles que tinham conhecimento de filosofia, o governante deveria ter a formação de filosofia, e ele deveria ter uma idade aí acima de 50 anos. Então, ele tinha a sabedoria, tanto pela questão do conhecimento, quanto pela questão da experiência. Esses deveriam... O que o Platão cria é uma realidade política que não existe. Então, por isso, é uma idealização. O que seria melhor? Seria melhor que as cidades fossem governadas por aqueles que são mais sábios. Esses mais sábios ele chamava dos reis filósofos, chamada aí de sofocracia, certo? Aqueles que tinham, por exemplo, as pessoas que eram mais corajosas, não tinham tanto estudo, mas eram corajosas, eram fortes, essas pessoas eram
responsáveis para compor o exército, proteção da cidade, do governo e tudo mais. E aquelas pessoas que tinham habilidades artesanais, eram os trabalhadores, os produtores, eles ficavam responsáveis pela produção, pelo trabalho e construção, pelas coisas mais manuais. Né? Uma coisa muito interessante do Platão é que as mulheres, elas têm um papel nessa sociedade ideal, elas têm um papel muito importante dentro dessa sociedade. Ele não fala que elas poderiam se tornar reis filósofos, mas dentro desse segmento aqui, elas poderiam participar em todas as etapas e processos aqui, certo? Dentro desse processo educacional, desse processo político, a educação ela tem um papel extremamente importante, porque ela que faz com que as pessoas se desenvolvam, a formação, adquire essa formação, esse conhecimento, conheçam, né, a si mesmo, os seus instintos, as suas capacidades, e aí elas, automaticamente, a educação vai fazendo com que elas se organizem em cada classe, né? Elas vão se identificando aqui dentro desse processo educacional. A última etapa da educação para Platão era a formação filosófica, que era já destinada aos reis filósofos, certo? Então, essa é a idealização política. O Aristóteles, ele já é mais prático, né? Ele é realista, ele parte da política no sentido mais amplo. E aí o Aristóteles ele parte desse seguinte princípio, que o homem, ele naturalmente ele é político, ele já nasce numa sociedade, por exemplo, que é a família, ele já nasce com esse vínculo, ele depende, é o animal aí que mais depende dos seus progenitores, que mais depende um do outro para a sua sobrevivência. A gente parece ser tão forte, né? Mas na verdade a gente depende muito um do outro, depende mais do outro. Né? Outra característica da política aristotélica é que a política ele tinha duas ciências que eram extremamente importantes, a política e a ética. A finalidade da ética era a felicidade individual. Então, a finalidade da ética era buscar a felicidade, o sujeito, a minha felicidade. E a política, ela era a mais importante das ciências. Por quê? A ciência, a política busca a felicidade da coletividade de todo. A finalidade da política é fazer com que a sociedade ela cresça de forma justa, de forma verdadeira e de forma igualitária. Né? Eles não tinham esse conceito de igualitário, mas que todos ali que compunham aquela sociedade, eles poderiam ser beneficiados. A felicidade. E aí o Aristóteles vai falar, olha, não tem como você ser feliz se o ambiente, se a sociedade em que você vive, ela não é organizada, não é bem estruturada, não é feliz. E o contrário também, não tem como uma sociedade ser feliz, ser bem estruturada, se o cidadão, se o indivíduo aqui, eles não se desenvolverem também e não buscar a felicidade. Então, a ética e a política, elas estavam impermeadas, né? Estavam de mão dada. Não tinha essa dissociação como nós temos hoje. A política é uma coisa e a ética é uma coisa totalmente diferente. Neles aqui, não. Em Aristóteles, a política e a ética, elas estão juntas. Tranquilo? Vamos lá, adiantando aí, por questão de tempo. O Aristóteles também, ele vai falar da forma de governo. Então, ele fala que existem 3 formas de governo. 6, né? 3 formas boas e 3 formas ruins, deturpadas, degeneradas. Por exemplo, a monarquia, ele considerava a monarquia um governo bom, certo? Era o governo de uma só pessoa. Por quê? Porque era bom? Porque ele traz a unidade. O contrário da monarquia é a tirania. Quando esse governante ele trabalha em prol do povo, é bom, o povo se une em torno dele. Mas quando esse governante ele trabalha em prol dos seus próprios interesses, começa a fazer uso da força para atingir seus interesses, esse governo ele vai ser tirano, certo? Nós temos também a forma boa, a aristocracia, porque ele defende a aristocracia como uma forma boa, porque para ele seria o governo dos melhores, as melhores pessoas, né? As melhores pessoas governando a cidade. E aqui a característica era a qualidade. Se os melhores
governa, é sinal que esse governo vai ser de qualidade. O contrário da aristocracia é a oligarquia, que vocês também estudam muito aí na história, né? A oligarquia, onde os determinados grupos regionais, eles se apropriavam da política e faziam que a política beneficiasse apenas o seu grupinho ali, ou mesmo os seus próprios benefícios. Né? A melhor de todas as formas de governo é a democracia. Então, aqui, ó, não é o governo do povo, tá? É o governo de muitos. Lembra como eu falo, não? Porque a democracia é a melhor forma de governo até hoje. Porque é a única forma de governo que vai favorecer as nossas liberdades, que vai defender os nossos direitos individuais, certo? O contrário da democracia é a demagogia. O que é a demagogia? Demagogia é quando o político ele fala bem, fala um discurso muito bonito, mas na prática ele não faz nada em prol do povo. Esse é o chamado demagogo. Tranquilo, pessoal? Então, assim, fechando esse conceito aí de política na filosofia antiga, nós temos, então, dois conceitos muito importantes. Né? Na política, nós precisamos rever essa questão da participação, certo? Devemos participar muito mais. E outra, a política, além da participação, ela está relacionada à nossa tomada de decisão. Mesmo eu sozinho, e aí vou fazer uma pergunta boba aqui, né? O que você faz quando você está sozinho entre quatro paredes? Não precisa falar. Mas o que você faz ou deixa de fazer quando está sozinho entre quatro paredes é política, certo? Ou seja, só que é uma decisão, é uma ação que diz respeito só a você. Quando eu estou em grupo, as minhas decisões, elas dizem respeito à coletividade. Então, eu tenho que visar a coletividade. Então, a política está relacionada com a tomada de decisões. E aqui, para aqueles que não gostam de política, o Platão tem um recado muito bacana. O preço que o homem de bem paga por não se envolver na política é ser governado por aqueles que são mal intencionados. Certo? E aí o Platão ele vai fazer uma denúncia muito interessante. Que as pessoas de bem, as pessoas boas, de bom caráter, as pessoas que são honestas, elas não querem de jeito nenhum se envolver com política. E aí o que acontece? Abre a margem para aqueles mal intencionados, aqueles mau caráter. Os romanos, eles tinham uma palavra bem interessante para aquelas pessoas políticas de mau caráter. Eles chamavam de pusilânime, que é aquele sujeito mau caráter, mal intencionado e sem moral, sem ética nenhuma. Então, pessoal, é extremamente importante a gente participar. E existem várias formas de participação política, não só com relação ao voto. As redes sociais hoje é um instrumento de participação política, a própria educação é um meio de educação política, a organização social através de movimentos é uma forma de participação, a arte hoje ela é muito utilizada também como forma de participação política, os movimentos sociais, né, as greves, as reivindicações, elas também são uma forma de participação política. A participação direta nas assembleias, nas sessões das câmaras de vereadores, de deputados, né? Os nossos envolvimentos também em ONGs. Então, tudo isso são meios que a gente pode estar melhorando a nossa participação sem necessariamente ser politiqueiro. Né? Então, nós devemos, sim, rever a nossa participação, a essência da política, para a gente tentar reconstruir aquela imagem derrubada, lá destruída. Tranquilo? Adriano, cadê o Adriano? Fala comigo aí, garoto. Tô aqui preparadaço. Deu tempo? Seu tempo já passou, cara. Sossega a faixa aí agora. Certo, agora eu encerro por aqui, né? E depois a gente deixa com outro momento ali a filosofia moderna, pensadores modernos e o próprio Marx. Então, galera, eu agradeço aí essa questão de vocês. Infelizmente, às vezes a tecnologia aproxima, mas também às vezes fica a mercê de alguns equipamentos, né? Mas eu agradeço a participação, peço aí para vocês
acompanhar lá as redes sociais, lá o canal no YouTube, se segue lá também no Instagram. E só a última mensagem aí, Adriano. Que homem é o homem que não é capaz de mudar o mundo? Então, o Tolstói, ele tem uma frase bem interessante que ele diz assim: antes de que você querer mudar o mundo, mude a si mesmo como exemplo. Beleza? Eu agradeço mais uma vez e vai lá, Adriano Romano. Bora, então. Pessoal, antes da gente começar com o pé direito e o esquerdo e todos eles juntos, eu vou... Vamos fazer um sorteio? O que você acha, Tati? Bora fazer um sorteio? Oba! Tem os livros aqui, Adriano. Vai ser. Fabiana, sossega seu faixa aí, rapaz. O professor não pode. Olha só, eu acho que eu tenho uma sugestão diferente, né? Na realidade, eu estava conversando com a professora Tati. O nosso sorteio hoje não vai ser feito agora, ao vivo e a cores. O sorteio vai ser feito para atividades que vocês vão fazer. Então, Tati, escreve no chat aí aquela ideia e coloca. Por favor. Tá, vou escrever aqui. Peraí, mas... Oi. Tá. Depois eu vejo. Peraí. Vou escrever. Vamos lá, ó, presta atenção no que vai estar no chat. Ô, Adriano, dá pra ver isso hoje ou a gente vê isso amanhã só? A gente vê amanhã, né? Hoje não, pelo amor de Deus. Ah, então beleza. Me deixa. Você estava achando que era fácil. Tá valendo brinde demais. Tá valendo um livro, Sapiens, a breve história da humanidade, tá bom? E aí, como é uma coisa que vocês vão poder todo mundo fazer, né, todos fazerem e tal, vocês podem, a gente vai ter mais de uma premiação para isso. Tá valendo uma caixa de sabonetes que a professora Neuza nos deu, né, Tati? Uhul! Isso mesmo. Oi. É isso aí. E tá valendo o que mais tem chocolate também. Então, assim, a mesma ação vale para todo mundo. Depois a gente vai escolher e sortear os que fizerem essas ações que nós vamos solicitar que vocês façam agora, tá bom? Chocolate. Sai, Fabiana. Chocolate é meu. Quer dizer, chocolate é dos meninos. Bom, vamos lá então, galera. Vamos começar. Vou escrever. Pode ir. Tá, pode ir mandando aí. Tô começando. Emily, tá me ouvindo? Tudo tranquilo aí? Né? Tudo sossegado. Bora começar. Poli, tá tranquilo? Bora. Tainara. Então, vamos começar. Você tá falando tudo o nome dos meus alunos, né, Adriano? O Marcos tá de olho ali também, vamos começar. Jana, bora. Olha só, galera, eu escolhi para vocês um tema que ele cai... 12% das questões do Enem abordam esse conteúdo, que é o reino planté, o reino vegetal, o reino das plantas, tá bom? E a diversidade vegetal. Ele não é um tema muito cobrado dentro do Enem, em comparação com outros, como, por exemplo, a ecologia, né? E a genética. Mas é um tema relativamente expressivo no número de questões, tá bom? Então a gente vai trabalhar agora algumas ideias e vamos conhecer de forma bem geral, bem generalizada, quais são os grupos vegetais e como é que a gente consegue definir algumas características deles. Para com esse filme vocês aí, tá bom? Eu cheguei para acabar com isso, tá? Então nós vamos trabalhar hoje o reino planté, tá bom? Professor, mas tá escrito reino plantae na sua apresentação. Exatamente, é latim. Como vocês estavam vendo agora o professor Homério comentando algumas expressões em latim, o latim ela tem essa possibilidade. Quando nós temos duas vogais, né, trabalhadas juntas, elas formam um som de um fonema só, né, de uma única letra. Então fica o reino planté, beleza? Quais são os representantes do reino planté? Bicho, tudo quanto é planta que você pensar, tudo quanto é planta que você imaginar, é reino planté. E tá lançado o desafio ali no chat, tá bom? Escrevi certo, né? Vocês viram que não é uma coisa só, né? Tem mais coisa ali, ó. Tem que curtir e comentar 3 vídeos nos canais. Eu vou escrever aqui que é depois que terminar o aulão. Não vai dar não, eles vão correr pra lá agora, vão ficar com o negócio pela metade aí. Essas pestes. Tá bom? Então vamos lá, gente. Nós temos 4 grandes grupos, 4 grandes grupos de vegetais, e eles são bem cobrados, tá bom? Esses 4 grandes grupos, você precisa conhecê-los, tá? Pelos nomes. Então nós temos as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Atenção!
briófitas, pteridófitas. Você tá vendo que rola um acento ali, né? Pelo amor de Deus, nada de briofita, pteridofita. Ah, professor, mas os nomes são muito feios. Cara, todos esses nomes são derivados do latim. Então, esse fita que tá na frente aí quer dizer planta, tá? E aí você tem o gimnosperma e angiosperma. São outros dois grupos, né? Os grupos dos vegetais superiores, que a gente chama, os grandão. E esse gimnosperma também tem um significado. Os spermas, né? Que a gente associa diretamente ao espermatozoide, tem todo um sentido. Sperma, em latim, quer dizer semente. Então, o espermatozoide, que foi dado o nome para a célula reprodutiva, né, dos animais, são sementes muito pequenas, entendeu? Era essa a ideia que eles tinham, tá bom? Então, gimnospermas e angiospermas, beleza? Então, vamos trabalhar com um exemplozinho para ficar fácil. Nessa imagem, eu coloquei para vocês, para ficar bem facinho de lembrar, quem são, quais são os grupos, tá bom? Olha só que legal. Primeiro, quem que tá boiando? Por que você tá boiando, Alisson? Não boia não, Alisson. Volta aqui, Braula. Vem, ó, vem com o papai. Ó, briófitas. Primeiro grupo das briófitas são representados pelos musgos, tá bom? Musgo é aquela plantinha que vai ter perto da goteira da sua casa. Né, se tiver... Não, a gente tá começando agora, Alisson. Chega aí, pegando junto, bora. Na goteira da sua casa, da casa da sua avó e tal, vai ter sempre um lodinho lá no fundo assim, ó, que fica umas plantinhas bem pequenininhas, parece um tapetinho verde. Aquilo são briófitas, tá? Pteridófitas, os principais representantes são as samambaias, que é uma planta típica da casa da sua avó. Toda casa de vó tem que ter uma samambaia. Eu, por exemplo, que não sou vó, tenho samambaia. Ah, tá. Eu já ia falar, eu não sou vó, cara, mas eu tenho samambaia. Também tem, mas vai ser um dia. Gimnospermas são todos os pinheiros que vocês conhecem. Viu um pinheiro, cara, não importa onde você viu, tá bom? Você viu aí pinos, reflorestamento de pinos, é uma gimnosperma. Essa árvore que vocês estão vendo na foto ali é o pinheiro do Paraná. Araucária, tá? Nós temos uma mata de araucárias lá no sul do país, que é típica e endêmica daqui, tá? A gente só tem ela, naturalmente, claro, aqui na nossa região do país, tá bom? E nós temos as angiospermas. Cara, eu também acho lindo o samambaia. Como é que eu diferencio esses grupos? Como é que eu vou lembrar de tudo isso, cara? Vou trazer para vocês, então, para você lembrar de todos eles e conseguir separar de uma forma bem simples. Mas tem um macete topzera no mundo, que você não pode esquecer. O grupo maior, o mais abrangente, o mais assim, que dominou tudo, é o grupo das... Eu tô aqui fazendo gestos e conversando alto no meio do restaurante, isso que é legal. Toda hora passa alguém e pensa, nossa, esse cara é doido, só pode. O grupo maior, o topzera mesmo, é o grupo das angiospermas, que é o grupo que apresenta flor e fruto, tá? Ou fruta, como você diz popularmente, tá beleza? Então, flor e fruta é uma característica das angiospermas. Então, bicho, você viu qualquer fruta, sentou no mercado, na seção de verdura, olhou para uma fruta e fala, porra, isso aí é de uma angiosperma, beleza? Você tá andando, sei lá, na estrada, viu uma florzinha, é uma angiosperma, não tem como errar, beleza? Porque angiospermas, não estão errado, Marcelene, realmente. Angiospermas, todas apresentam flores e frutos, beleza? Esse é o tchan, é o negócio da jogada. Bora lá, vamos continuar. Como é que fica a sequência evolutiva dos vegetais? Como é que ficou? Como é que foi essa formação? Então, assim, os vegetais todos evoluíram de um ancestral comum, que são as algas verdes. As algas verdes, elas já produziam clorofila B, e elas estão no ambiente aquático, tá bom? Elas são as fotossintetizantes lá, aquelas autótrofas lá, beleza? O primeiro grupo a aparecer, então, que foi dominando a Terra, né, que começou a estudar por que as angiospermas evoluem da árvore sem semente para sobreviver. Vamos chegar aí, Marcos. Na verdade, ela evolui das gimnospermas, que já tinha semente, tá? Mas você vai ver a escala evolutiva já. A Tainara tem uma pergunta aí em cima também, Adriano. Orquídea, Tainara, tem flor, não importa o tipo de flor. Se for uma graminha lá e você vê flor nela, é angiosperma, tá bom? É angiosperma. Olhou, tal, flor, angiosperma. Beleza? Aquele seu amigo que é uma florzinha, angiosperma, tá bom? Aquele seu amigo frutinha, outra angiosperma. E assim vamos lá. Então, o primeiro grupo a se adaptar bem no ambiente terrestre foram as briófitas, que são vegetais muito pequenos, tá? Que é o número 2 que a gente tá ali. Então, começamos das algas verdes, passamos para as briófitas. Das briófitas, nós temos as pteridófitas. Aí, das pteridófitas, nós chegamos às gimnospermas. E, por último, na escala evolutiva, nós consideramos as mais evoluídas, né? As angiospermas, tá bom? As angiospermas são as maiores, tá bom? Professor viajando e se esforçando para garantir o conhecimento de vocês. Valorizem, tá vendo? Obrigado, Fabi, obrigado. Não é nem viagem, tá? Isso aqui é uma questão de... Deixa quieto, depois a gente comenta isso. Então, vamos lá. Vamos falar aqui, ó.
Marcos, a sua pergunta, cara. Qual o canal do professor Homero? Ele colocou ali, Natasha, agora há pouco, Filomé, se eu não me engano. Marcos, sua pergunta aqui, ó, respondida passo a passo. Nós temos assim, nessa escala evolutiva que você está vendo aqui, ó, nós temos o surgimento de algumas estruturas, tá? Essas estruturas são as seguintes. Você tem aqui, a partir das algas verdes, a partir das algas pluricelulares aqui, ó, algas verdes, você tem as briófitas. As briófitas, elas são os vegetais, né? Os vegetais mais simples. A partir dele, aqui onde eu estou colocando uma setinha vermelha, você tem o aparecimento de uma nova estrutura, que são vasos condutores. As briófitas não tinham vasos condutores. As pteridófitas agora vão ter vasos condutores. Entende? Então, toda vez que aparecer uma novidade evolutiva, que nem eu estou colocando aqui, ó, o maisinho, apareceu uma novidade evolutiva aqui, todas as outras para cima vão ter essa novidade evolutiva. Então, aqui, ó, nós temos a presença de vasos condutores, que eu não consigo escrever com o teclado do notebook. Vasos... Tá, vocês entenderam, né? Vasos condutores. Beleza. Deixa aqui. O que é vaso condutor? É como se fosse uma veia para a planta. Tem a função de transportar líquido, nutriente, assim vai, tá? É a mesma coisa de uma veia para a planta. A briófita não tinha, cara. Então, como é que a briófita ia ser grande? Como é que ia transportar nutrientes? Ah, beleza, Jana. Vai tirando. E aí vem pteridófita. Pteridófita já tem vaso condutor. E aí, pteridófita não apresenta semente. Daí tem uma novidade evolutiva aqui. Então, ó, aparece aqui, ó, nessa aqui, ó, semente, tá? Semente, 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 semente. Se não mente, falha a verdade. Semen. Pronto, já lembra. Espermatozoide, esperma, sêmen, tudo a mesma coisa, tá? Outro maisinho aqui, ó. Então, olha só que legal. Apareceu a semente, daí para baixo, não existia semente. Da semente para cima, agora todo mundo tem. Então, quem que vai ter semente? Gimnospermas e angiospermas. Vai lá, o Zé, arrasa. Beleza? E tá, então beleza. Então, o gimnosperma tem semente e o angiosperma tem semente. E, de repente, aparece uma nova novidade evolutiva. Nova novidade, legal, né? Uma novidade evolutiva aqui, que também são o quê? São os frutos. Frutos. F-R-U, frutos. Era mais fácil ficar rabiscando, que deu o Homero escrever. Frutos. E também temos aqui surgimento das flores, essas coisas coloridas, né? Esses seres vivos que a gente arranca e dá para as outras pessoas verem elas entrarem em estado de decomposição. Vocês já pararam para pensar nesse tipo de, do ponto de vista biológico? Você vai e compra flor para sua namorada, todo fofo, vai lá e compra um buquê de rosa. Já pensou que tradição estranha? A gente compra, né? Comendo chocolate. Boa, Jana. Fica fazendo vontade, tá? Exatamente. Você mata um ser vivo, dá de presente para ele, para outra pessoa acompanhar a decomposição daquilo, cara. Olha que coisa macabra. Nossa, um negócio meio, né? Sei lá, maldoso, né? Tipo, vou acompanhar eles morrendo, vai apodrecer, né? É, isso mesmo, Madalena. Eco. Melhor dar chocolate, né, Fabiana? Vamos continuar. Então, olha só. Para que serve planta, cara? Bom, eu gosto muito de planta quando eu preciso comer, né? Então, as plantas têm fator fotossíntese e atenção, tá bom? Quebrem esse paradigma, essa ideia de que as plantas são os principais responsáveis pelo oxigênio na Terra. São as algas, tá, galera? São as algas, elas estão no mar. Nos rios também, né? Mas principalmente as algas do mar. Elas são as responsáveis pela maior quantidade de oxigênio que nós temos na atmosfera. Mas as plantas também fazem isso. E elas são importantes do ponto de vista não de produzir o oxigênio, mas de capturar o gás carbônico. Isso é mais importante, tá bom? As plantas têm importância medicinal. Fechou? Tem que ser... As plantas têm importância medicinal. A gente tem muitos e muitos e muitos medicamentos que são retirados, né? São utilizados plantas para poderem fazer. Como eu acabei de falar para vocês, eles capturam e fixam gás carbônico e nitrogênio da atmosfera, senão a gente teria uma intoxicação ainda maior. Servem de produtos para nossa alimentação. Né? Imagina, né, Marcos? As plantas só servem para produzir oxigênio, limpar o ar, mais nada. Imagina, por que é importante, né? Servem para ornamentação. Eu não sei vocês, a opinião de vocês, mas eu acho muito bonito um lugar que você tem uma boa ornamentação com plantas, né? Não necessariamente flores, né? Mas com plantas. Eu estou num lugar aqui que é um restaurante que tem muitas plantas, é um lugar muito bonito, tá?
são os animais, desculpa, são os seres vivos considerados produtores na cadeia alimentar, ou seja, a cadeia alimentar, a base dela, a base de toda a cadeia alimentar são os vegetais. Então, dentro da cadeia alimentar, que você vai estudar isso lá em ecologia, quando a gente fala de produtores, consumidores e assim vai, você tem as plantas sendo a parte básica, né? O principal, o primeiro. Fechou? E aí, por último, na nossa ideia bonita aí, nós temos o ambiente bucólico. O que é isso? O ambiente rupestre, aquele ambiente natural. Tá? Vamos continuar. Vamos falar agora de umas expressões que você precisa lembrar. Falou de planta, Neuza apareceu. Vamos lá. Gente, olha que essas palavras bonitas aí para você lembrar e chamar seus gatos, suas gatas, tá bom? Seus crush. Vamos lá. Criptógama. Cripto é uma expressão que significa escondido, tá? E esse gamas vem de gametas. Então, as briófitas e as pteridófitas, elas apresentam suas estruturas reprodutivas escondidinhas. Fica embaixo das folhas, tá? Se você já viu uma samambaia em período reprodutivo, aparecem uns pontinhos embaixo dela, assim, ó. Ela esconde a estrutura reprodutiva dela, tá? Fanerógamas quer dizer que as estruturas reprodutivas são visíveis. Quem tem estruturas reprodutivas visíveis? Gimnospermas e angiospermas, tá bom? Espermatófita, aquilo que eu falei agora há pouco, espermatófita. Esperma vem de semente, fitas vem de plantas, ou seja, plantas que apresentam sementes, gimnospermas e angiospermas. E aí, por último, a expressão mais legal de todas, que é traqueófita. Esse tráqueo vem de vaso condutor. Então, traqueófitas são plantas que apresentam vasos condutores. Então, plantas que apresentam vasos condutores, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá? Vamos lá, briófita. Olha que legal essa imagem de briófita, gente. Elas foram as primeiras a conquistar o ambiente terrestre. Em cima dessa rocha que você tá vendo aí, você tá vendo um tapetinho verde. Não, Marcos, não é não, cara. Boa. O DNA das plantas está dentro de cada célula, lembra? O DNA fica dentro do núcleo de cada célula, tá bom? Os ex que as meninas pegam escondido de criptógama, escondido, é verdade. Mas tem uma melhor, peraí que eu vou chegar na gimnosperma, a gente já vai falar de uma pegadinha boa, Madalena, pra você usar. Então, briófita, cara, as primeiras, as menorzinhas, aquelas que começaram a dominar o ambiente terrestre, elas são muito pequenas e são extremamente dependentes da água. Elas vivem sempre em local úmido e próximo ao ambiente onde tem água, em boa quantidade, sabe? E não tem vaso condutor de seiva, ou seja, ela não é uma traqueófita, ela não tem vaso condutor de seiva. E aí, cara, é que tá a pegada. Se ela não tem vaso condutor de seiva, ela não tem como transportar nutriente, cara. Não tem como levar o nutriente para cima. Então ela tem que ser sempre muito pequenininha. Então você nunca vai encontrar uma briófita gigante. Uma briófita grandona, gigantesca, ela vai ter 5 centímetros, 7 centímetros. É um negocinho desse tamanhozinho, tá ligado? Então se você quiser chamar aquele seu ex-namorado lá, que não era muito legal, chama ele de briófitinha, né? Pequenininho. 5 a 7 centímetros, tá? Não possui vaso condutor de seiva. Como é que acontece o transporte das substâncias? Não vai transportar pelaquela vasos condutores, como se fossem as veinhas, tá bom? Vai ser transportado de célula a célula, tá bom? A gente chama isso de difusão, tá? Difusão. E aí é que tá a estrutura que eu falei para vocês. Elas sempre vão ser encontradas muito pequenas, tá bom? Olha os exemplos que legais. O musgo, que é o mais comum. Eu adoro tirar foto de musgo, velho. Eu sou apaixonado em tirar foto de musgo. Eu tenho umas 50 fotos diferentes, tá? Então isso aí é um musguinho, essa foto está extremamente próxima, tá bom? Isso aí não deve ter mais do que 4 centímetros de altura, essas estruturas em cima, tá? Nós temos as hepáticas, vem cá, hepáticas, tá bom? Que também são briófitas, elas se reproduzem da mesma maneira, são muito pequenas. Eu tenho, cara, tá lá, inclusive tem uma aula dessa lá. E temos aqui os antóceros, que eles formam esses pequenos cabinhos, tá vendo? Eles são meio diferentes dos musgos, tá bom? Ó, os antóceros. Sempre em ambiente muito úmido. Esses antóceros que eu tô mostrando na imagem, a gente não encontra no Brasil, a gente vai encontrar em zonas temperadas, tá? Aqui na América do Norte, na Europa, a gente tem deles. Aqui não, tá? No Brasil não. E aqui é uma estrutura de reprodução. E como é que funciona essa reprodução? Vou pular ela, e aí se você quiser aprender a reprodução, você vai olhar lá no meu canal, que tem um macete para entender a reprodução dos vegetais. Então não vai dar tempo. Eu vou passar aqui para as pteridófitas, olha lá. Briófita, 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 e aí chegamos no segundo grupo. Tadã! Pteridófita. Beleza? Suculentas, as suculentas apresentam flor,
Então as suculentas todas elas são enquadradas dentro do grupo das angiospermas, tá? É um macete legal, Marcelene. Eu tô falando pro celular aqui porque eu tô lendo, mas é aqui que eu tenho que falar. É um macete legal. Diferente da planta que você vê, por mais que ela seja diferente, se ela apresentar flor, ela é uma angiosperma. Quer ver uma coisa bem legal que o pessoal costuma confundir bastante? A gente fala que as plantas são todas autótrofas, né? Elas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. E o pessoal fala assim, mas e as plantas carnívoras, professor? Elas têm que comer bicho para sobreviver. Né? É uma dúvida bem legal. Muita gente pensa assim, mas na realidade não existe essa dependência do comer bicho, tá? As plantas carnívoras, elas retiram seus nutrientes da mesma forma, elas fazem fotossíntese, elas retiram no solo. Aquilo que elas fazem, digerindo, né, através de enzimas, aqueles insetos e tal, pequenos animais, é como se fosse uma complementação. Ela viveria sem eles normalmente, ela faz isso de pura safadeza, tá? Por que depende apenas da água para reprodução? Jana, não é que ela depende apenas da água, é que a água, imagina assim, ó, eu vou falar olhando para cá, ó, imagina assim, ó, você tem uma plantinha muito pequena, ó. Ela, quando ela fica grande, ela fica do tamanho dessa chave do carro aqui, ó. Quando ela fica enorme, uma gigantescona. A estrutura reprodutiva dela é ainda menor, que é um esporo. Como é que eu faço? Imagina isso aqui numa rocha. Como é que eu faço para o vento levar esse esporo para longe, para acontecer a fecundação em outra planta, entendeu? Ou como é que eu faço para levar esse esporo para um lugar um pouco mais longe para eu ampliar minha atuação, para que tenha mais musgos em vários lugares? Então, como não tem um vento que faça isso, não tem animais que são atraídos por esse tipo de vegetal, elas dependem da chuva, principalmente da chuva, né, da água, para poder levar. Então, quando a água bate, vai levar isso para os outros lugares, tá? Tem uma orquídea que come mosquito aqui em casa. Tá bom, Jana? Dá uma olhadinha no vídeo lá depois, se você tiver tempo, que daí dá uma clareada nesse assunto, tá? Então vamos lá, pteridófitas. As pteridófitas, elas já ficam um pouco maior. É o segundo grupo evolutivo que começa a viver no ambiente terrestre. Mas elas também dependem da água para reprodução. E apesar delas preferirem viver em ambientes úmidos, elas suportam o sol um pouco melhor. Então é por isso que você encontra geralmente as samambaias próximos, sua avó coloca ela na área de casa, né, a samambaia, né, porque ela pega pouco sol e não pega muito sol, né? Adriano Romano, Gabriel, só procurar lá, professor Adriano Romano. Aí tá fácil lá. Você vai encontrar esses logos que você tá vendo na apresentação aqui. Tá? Mas aí você tem uma vantagem evolutiva. Lembra que eu falei aquela hora brincando novidade, uma nova novidade? Você tem agora, cara, o aparecimento de vaso condutor de seiva. Cara, isso é uma puta de uma vantagem para a planta. Porque antes a outra era muito pequenininha porque não tinha como transportar nutriente, velho. Tinha que passar de célula para célula, uma por uma, ia demorar muito. Agora com o vaso condutor, o nutriente vai mais rápido para tudo quanto é lugar. Ele consegue chegar em ambientes um pouco mais distantes, mais rápido, tá? Então os vasos condutores de seiva, eles facilitaram a sobrevivência dessas plantas, tá? Então essas plantas passam a ser melhores adaptadas. E esses vasos condutores, eles têm a função de transporte, né? É o xilema e o fluema, que a gente vai trabalhar numa outra aula, tá? Que é o transporte de seiva bruta, que é aquilo que é retirado do solo, né? E também o transporte de seiva elaborada, que é aquilo que é produzido pelas folhas e mandado de volta para o corpo da planta, tá bom? E aí nós temos uma vantagem. Dentro das pteridófitas, nós conseguimos encontrar agora também raiz, caule e folhas, que nas briófitas não tinha. Era uma estrutura muito primária. Lá eles tinham rizoide, cauloide e filóide. Era uma estrutura bem primária mesmo, tá? Agora a gente tem estrutura mais elaborada, tá bom? E elas podem atingir um porte um pouco maior. Vou mostrar para vocês algumas imagens. Prof, quase todas as árvores têm um par feminino e masculino, como mamão e abacate? Não, Marcos. Isso na realidade, é a menor das espécies que apresentam isso, tá? Você tem mamão macho, mamão fêmea, abacate macho, abacate fêmea. Na maioria dos casos, as flores apresentam as duas estruturas, a estrutura masculina e a feminina. E existem algumas plantas que apresentam flores diferentes na mesma árvore, na mesma planta. Uma flor com estrutura reprodutiva masculina e uma flor com estrutura reprodutiva feminina. Então elas acabam se fecundando, tá? A gente trabalha isso também. Então olha lá, vamos começar. Essas são as cavalinhas, elas formam uns tubinhos assim, ó. Vocês vê muito isso em filme, nos filmes, principalmente em desenho, o cara tá fugindo das abelhas, ele pula na água e pega um desses para ficar respirando. Isso é muito comum. A pessoa fala, é um bambu. Também dá para fazer com bambu, mas geralmente nas imagens são essas que ficam próximas da água, né? Nós temos as avencas, que eu também tenho na minha casa, mas eu não sou vó. É uma planta típica da casa de vó. As avencas, deixa eu arrumar o microfone aqui que tinha caído, saído da máscara.
As avencas são essas florzinhas. As avencas, você consegue encontrar nelas uns pontinhos pretos. Deixa eu marcar o pontinho preto aqui para vocês verem. Aqui, ó. Opa. Marca texto mesmo. Aqui, ó. Nas beiradinhas aqui, ó, você consegue ver uns pontinhos pretos, que são as estruturas reprodutivas dela. É onde vai liberar os esporos, tá? Nós temos o samambaiaçu, ou samambaiuçu. Isso aqui vocês não vão encontrar na nossa região, tá? Apesar de encontrar no Brasil, só é encontrado lá na Mata Atlântica. São samambaias gigantes. E aí vai uma novidade para vocês gravarem e levarem para a vida. A expressão açu é uma expressão indígena, proveniente do tupi, que significa grande, gigante. Tá? Então, uma samambaia açu é uma samambaia muito grande. Tá? O jacaré-açu que nós temos aqui no Amazonas é um jacaré muito grande, tá bom? É assim que funciona. Peraí, antes de eu continuar aqui. Esse samambaia-açu aqui, galera, ele foi muito... Ele foi muito depredado no passar dos anos, porque as pessoas utilizavam ele para fazer o xaxim, aquele vaso que é feito de raízes, que sua avó gosta de comprar no mercado, para plantar as orquídeas dela dentro, porque ele fica sempre úmido, né, com bastante matéria orgânica. Esse xaxim foi proibido de fazer desse tipo de material, e agora ele só é feito com palha de coco. Né? O pessoal pega o coco, né, o coco seco, desfia o coco e prensa ele para fazer aqueles xaxins agora, tá bom? E aqui a conhecidíssima samambaia, fechou? As samambaias são plantas muito comuns, a gente tem muito. É uma planta extremamente bem adaptada, vive em tudo quanto é lugar. Você encontra samambaia na beira de rio, na cidade, em tudo quanto é lugar. Isso que vocês estão vendo na foto central são as folhas jovens da samambaia. Peraí. Água. Essas são as folhas jovens da samambaia. Elas vão crescendo e vão se desenrolando. O nome dessa folhinha jovem é báculo. Opa, caiu aqui de novo. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Estão me acompanhando ainda? Manda um salve aí no chat aí. Só um... Aí, lindo, maravilhoso. Tá? Só para eu saber se vocês estão aí. Acho que vocês não estão não, hein? Tô sozinho? Gente, fala comigo. Tati. Tati tá com a boca cheia, não pode responder. Desculpa, é que ninguém falou comigo. Eu falei, meu Deus, será que eu caí? Eu pensei que você queria que eu falasse no chat também. Podia ser, era só mandar um salve ali e tal. Ué, não, mas no chat a gente tá mandando. Sério? Não tá chegando pra mim, não. Sério? Tá de boa. Tô até falando que tava comendo uma torta de milho agora da meu celular deve ter Bolo dos caído. Cerrados. Mas tá bom, vamos lá. Entramos na última. Aqui vem a piadinha. Cadê as meninas que estavam brincando comigo? Madalena, presta atenção aqui. Jana. Cadê? A Marcelene também, viu, prof? Dá uma olhada aqui que essa piada é boa, tá bom? Emily, você que gosta da piada, ó. Gímino significa nua. Ou nu, pelado, nu, tá? Gímino também veio Gímino também vem do latim, que significa desprovido de proteção. Então, na tradução depois, pro latim já na Itália, em Roma, eles utilizaram a expressão gímino como nu. Então, o esperma era semente, lembra? Então, são sementes nuas. Sementes nuas. São aquelas plantas que não vão apresentar fruto, mas já tem semente. E aí que vem a pegadinha. Quando você quiser pedir uma foto pro crush, pede uma foto pra ele gímino. Ô, velho, manda um gímino aí pra mim. Em vez de você pedir um nudes, se o cara for bom da biologia, ele vai sacar e mandar pra você. E eu falando alto pra cacete isso. Ele vai mandar pra você um gímino, tá bom? E é bom que você já sabe se o crush sabe biologia, se é estudioso, né? Eu não sei se hoje em dia isso eles levam em consideração. Na minha época era tão bonito ver o nerd da sala, a menina que tirava notão, você ficava morrendo de tesão, né? Ela falou, nossa, ela é linda, né, cara? Pois é. Hoje em dia não, é o inverso, né? Concordo. Mas tá, vamos continuar. Cadê? Tá, características gerais. Os gimnospermas apresentam, então, sementes, é uma novidade, tá? É o terceiro grupo de plantas que está evoluindo, é o terceiro e penúltimo, né? Que só tem mais um depois dele. E agora sim, eles são independentes da água para sua reprodução. Lembra aquela necessidade que a água tinha, que foi perguntado aí, que a água tinha necessidade de levar os esporos? Agora não tem mais isso. Que agora os gametas, eles se encontram e formam uma semente. E a semente, sim, é uma baita de uma vantagem evolutiva. Aí, professor, por que semente é vantagem evolutiva? Mano, você compra uma semente, você vai no mercado, compra um saco de feijão que foi embalado, vai fazer 3, 4 meses, tá lá lacrado, passou por um monte de máquina, você pega o feijão, leva para sua casa,
deixa guardado na sua despensa lá 2 meses, aí você abre o feijão, pega um feijão lá de dentro, põe um copinho com algodão dentro, pinga umas gotas de água e coloca o feijão lá, o desgraçado brota. Tá entendendo a importância de uma semente? A semente guarda nutriente para o embrião. Eu já sei do que eu vou chamar uns determinados alunos. De feijão. Ou de semente, porque brota do nada. Brota no meu WhatsApp de madrugada para perguntar alguma coisa. Que ódio! Tá? Então, vamos lá, continuando. Então, as sementes são extremamente importantes para as plantas, principalmente para a dispersão delas, tá bom? E agora você não tem mais a necessidade da água. Como é que acontece a reprodução? Nós temos um processo chamado polinização, formação do pólen. Agora tem a produção do pólen para acontecer a fecundação, entendeu? O pólen vai ser como um gameta masculino, tá? É como se fosse um espermatozoide. Vai ser como o sêmen, na realidade, né? Que leva o espermatozoide. O pólen tem essa função. O pólen é levado pelo vento, muito leve, muito pequeno, né? Carregado pelo vento, ele vai chegar em outras plantas. É assim que acontece, galera. Por exemplo, a fecundação do milho. A gente acha que é uma coisa muito fantástica, muito incrível, mas, cara, isso é tão natural, tão normal, tá bom? Lá o pólen, tá bom? Sim, as pteridófitas, elas apresentam o que nós chamamos de lenho, elas são mais grossas, mais rígidas do que as anteriores, as pteridófitas, que apresentavam caules mais maleáveis, tá? É o primeiro grupo a apresentar semente. Como eu falei para vocês, a sementinha vai guardar, né? Vai esconder o embrião e vai nutrir ele. Esse embrião vai ficar ali protegido. Cara, eu vou contar um negócio para vocês que parece loucura, mas sabia que existe um banco de sementes mundial, tá? Esse banco de sementes mundial, ele está localizado na Noruega, tá? Ele é um bunker, ele está embaixo de uma montanha, desculpa, é uma caverna numa montanha. A temperatura lá dentro fica em menos 47 graus, ou 47 graus negativos, e eles armazenam lá cerca de 22 milhões de sementes de plantas diferentes do mundo. Isso é para evitar, por exemplo, se nós tivermos algum problema aí, qualquer nuclear da vida, e a vida na Terra ser extinta, eles terem como recomeçar tudo com as plantas. Coisa de louco, né? Parece coisa de filme, mas é verdade. Vamos lá. Mas aí você tem, tem semente, mas não tem fruto. Olha isso, cara, presta atenção. Tem semente, mas não tem fruto. Como é que funciona isso? É assim, essas plantas, elas não apresentam uma estrutura para proteger a semente, porque geralmente, né, a semente está guardada dentro do fruto, não é isso? Você não pega a sementinha lá dentro do fruto? Você pega a melancia, tem semente lá dentro. Você pega a laranja, semente lá dentro. Você pega a uva, semente lá dentro. Você pega o caju, e onde é que está a semente do caju? Essa é boa, né? A semente do caju tá na castanha, viu, galera? Vamos continuar. Tem flor? Cara, não tem flor. Tem uma estrutura que nós chamamos de estróbilo. Esses estróbilos não são considerados flores, tá bom? Tá? Flor é só aquilo que tem nas angiospermas. E aí eu vou mostrar para vocês algumas imagens de gimnospermas, tá bom? Essa aqui são as cicas, é bastante utilizado em ornamentação de jardim, cara. Virou modinha no Brasil usar ela, tá? As ginkgo, chamada as cicas, né? Bem vendida atualmente. Nós temos aqui a estrutura reprodutiva da cica. Vocês conseguem ver essa imagem topzera aqui, Essa estrutura do centro aqui, É um estróbilo, Isso aqui é um estróbilo. Isso aqui é a estrutura reprodutiva dela, tá? Isso aqui é como se fosse o testículo e o ovário. Tá? Vai produzir os dois gametas, o gameta masculino e o feminino. Aqui, outra estrutura reprodutiva no centro ali, para vocês conhecerem, das cicas também. Mais uma estrutura reprodutiva, tá? Essa aqui são as ginkgos, são árvores orientais, elas são típicas lá dos caras dos zóio puxado, tá bom? Mas nós temos uma no Brasil, que é uma árvore é uma árvore centenária, né, que ela é muito grande, ela está em Florianópolis. Tem uma ginkgo lá em Florianópolis, uma ginkgo biloba, que eles falam, né? Em Florianópolis, que é muito grande, está numa praça lá. Essa eu cheguei a conhecer. Tá? Aqui nós temos os ciprestes, que são os conhecidíssimos pinheiros, né? Os pinheiros, eles levam um nome popular, galera. Você pode ouvir esse nome em algum lugar também, chamado de coníferas, porque elas formam cones, né? Coníferas, tá bom? Aí, que lindas.
tá? Os ciprestes, os pinheirinhos, suas respectivas estruturas reprodutivas, tá? Ó, que bonitinho. As pinhas, né? Por isso o nome é pinheiro. Aqui tá a araucária, que é o pinheiro do Paraná. Esse aí é o produtor do pinhão que a gente come nessa época de festa junina que nós estamos. E ali atrás de mim tem pinhão para vender. Tá bom? E vamos lá para as angiospermas. Agora sim, vamos fechar isso aqui, gente. Vamos lá, vamos acabar. Angio significa proteção, urna, receptáculo. Então, angiospermas são sementes protegidas. Protegidas por quem, galera? Quem protege essa semente agora? Os frutos, tá bom? Esse é o quarto grupo a evoluir na escala, tá? Eles são independentes da água também e não dependem mais do vento. Olha esses termos. Inventaram a zoofilia. Você que é maldoso na sua cabeça, já pensou maldadinha, né? Tenho certeza que já pensou maldadinha. Na realidade, zoofilia significa que animais transportam o pólen, tá bom? Quem não, né? Animais transportam o pólen, tá bom? Esse é o significado de zoofilia, na verdade. Fechou? Eles também têm tecidos verdadeiros, apresentam os vasos condutores. Peraí, Adriano, volta. Parei. Não entendi. Vamos lá. Como assim os animais transportam pólen? Ah, maravilhoso. Olha só. Quem que tá falando comigo? É a poli. Poli. Qual que é a importância das abelhas para a humanidade? É o mel. O mel? Mas eu Polinizar as plantas. Polinizar as plantas. Essa é a função. Obrigado. Então, assim, arrasou, Gerson. As plantas que apresentam flores e frutos, elas são as principais utilizadas na nossa alimentação, tá? Tanto que nós não temos alimentação baseada em gimnosperma. A gente não tem alimentação baseada em pteridófilo. Ninguém come samambaia. Ninguém come musgo, tá ligado? A gente come o quê? Fruto, a gente come grão, a gente come os cereais, né? Os grãos, a gente come partes das plantas, como as folhas, né? Os vegetais folhosos. E tudo isso é angiosperma. Então existe uma dependência dos animais para transportar o pólen de uma planta para outra. Tá, não entendi ainda, professor. Como assim? É simples, ó. Imagine que minha mão aqui, ó, ela produz um pólen. Eu não consigo pegar o pólen e mandar na minha outra mão aqui. Eu não consigo pegar e cuspir o pólen lá na outra para poder fecundar essa outra. Então o que acontece? Aparece uma abelhinha, um besourinho, um pássaro, um morcego, e vai lá, encosta nele, e depois vai visitar a outra plantinha e acaba levando o pólen de uma para outra. Isso que é a zoofilia, é o transporte de pólen por animais, tá? O zoo vem de animais, né? A filia vem de distribuição. Beleza, Poli? Beleza, professor, deixa eu entender agora. Só queria esclarecer que não são só insetos que fazem isso, tá? Não é só a abelha que faz isso, tá? A maioria dos animais fazem. Seu cachorro faz isso brincando sem querer, tá? Seu gato faz isso brincando sem querer, tá? O vento faz isso, não é obrigatório, mas o vento pode fazer isso também, com o movimento das folhas, né, das flores, pode levar isso, tá bom? É o segundo grupo a apresentar sementes, um embriãozinho lá nutrido, e é a primeira que vai apresentar um fruto, cara. Então o fruto vai proteger a semente que protege o embrião. Olha quanta proteção. E tem uma vantagem, cara. Para que serve o fruto? Pensa para a planta, tá? Não para os animais. Imagine, para a gente serve para comer o fruto, né? Mas para que o fruto serve para a planta? Tenta imaginar assim, nossa, eu sou uma planta, eu tenho uma semente. Nossa, vou produzir um fruto. É claro que não acontece assim, né? Mas vou produzir um fruto para proteger a semente. Qual que é a vantagem de eu produzir um fruto para proteger a semente? Alguém consegue responder essa? Aqui, galera, ó. Dispersão, tá? O fruto ajuda a levar a semente para longe, para que surja um novo vegetal longe dali. Então, o nome disso é dispersão. A forma de dispersão mais escrota que existe, desculpa a expressão escrota. Adriano. Fala. Eu pensei em procriação. Procriação também ajuda. Para mandar os maior dispersão. Exatamente, Felipe, cara. Exatamente, tá? Tá tirando, Madalena? Você colocou ali em cima. Não sabia que zoofilia era isso? É que no conhecimento popular, zoofilia também é uma prática de realizar sexo com animais, tá? Então o pessoal usa essa mesma expressão para a prática de sexo com animais, tá? Escroto, bem estranho, mas existe, tá? Tá, olha só. Você andou no mato, de repente você chega em casa, olha pro seu pé, pra sua calça, tá cheio daquelas
aquelas bolinhas verdes que fica grudada em você, né, cara? Aqueles carrapichos. Ah, os carrapichos, não tem? Parece uma coisinha assim. Ou senão aqueles picão, que é uns negocinhos preto, compridinho assim, ó. Cara, aquilo lá tudo é fruto. Aquilo é uma adaptação que a planta tem para poder transportar a semente dela para mais longe. Quem que tá transportando? Qualquer um que passar perto. Cachorro, gato, papagaio, periquito. Tá? A vantagem é essa. E os frutos, na maioria das vezes, eles apresentam nutrientes, é claro, mas eles apresentam algo de atrativo para o animal. Então, ou ele é adocicado, ou ele é azedo, ou ele é ácido. Tudo isso você vai ter um tipo de animal diferente que prefere ele. E fazendo essa preferência, os animais pegam essas sementes, se alimentam desses frutos, né? E transportam essas sementes para longe. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar em erva de passarinho, que eles chamam, que são plantas que nascem em cima de árvores, né? São plantas que nascem em cima de plantas. Aí, como é que surgiu aquilo ali? É simples. Os pássaros se alimentaram dos frutos, foram ali, defecaram naquele local, então eles soltaram ali as sementes, né? Comeram frutos, soltaram as sementes ali, as sementes germinaram, tá? E aí, agora é que vem a pegada, mano. Flores é o primeiro e único grupo, as angiospermas são o primeiro e único grupo que apresentam flores. Qual é a vantagem disso? Possibilitar a zoofilia. É atrair o polinizador. Você acha que a flor é bonita só porque ela quer ser bonita? Não, é porque quanto mais bonita ela for, mais ela atrai o polinizador. Ela é cheirosa, nossa, que cheiro gostoso dessa planta, ela vai atrair um polinizador. Tem planta que tem cheiro ruim, tem plantas que tem a flor dela tem um cheiro ruim. Aquele cheiro ruim atrai um tipo de polinizador também, vai atrair um besouro. Tá? Essa flor que vocês estão vendo, não sei se vocês conseguem definir, é uma flor de goiaba. É uma goiabeira essa aí, tá? É uma florzinha de goiaba. Olha ali o que você tem ali. Você tá falando, nossa, que linda essa abelha. Não, é uma vespa. É uma vespa que tá fazendo a polinização. Então ela vai passar naquele monte de pontinho que tá ali em cima e vai transportar esse pólen para outra flor e fecundar outra flor. Tá bom? Então, só pra gente fechar. Atualmente, quem domina o planeta? É esse grupo, é as angiospermas. Você encontra todas as outras em todas as regiões do mundo. Mas a que é mais encontrada, a que mais domina, mais rica, são as angiospermas, tá? Depois eu mando isso aqui para vocês olharem as fotos, os esquemas e tal, bonitinho, tá bom? E aí meu conselho para vocês é, lá no canal, eu coloquei para vocês alguns vídeos. Eu tô subindo esses vídeos gradativamente, eu já gravei eles e tô soltando, tá? Então eu tenho lá uma de introdução à botânica, que fala basicamente sobre esse monte de termo estranho, tá? Coloquei também um macetão, que eu chamei de macetão, que são macetes para você entender a reprodução dos vegetais. Macetão, eu adorei o nome. Que é para você entender todo o tipo, porque cada vegetal tem um tipo diferente de reprodução e os desgraçados cobram isso nas provas de vestibular, tá? É um inferno. E aí é bom para entender. Já vou soltar das briófitas e vou soltar o das pteridófitas, já tá pronto. E eu gravei ontem das gimnospermas aqui onde eu tô, tá bom? Blá, blá. Vamos lá, por isso que tem gente fedida que consegue... Sim, né? Cada um tem o seu polinizador. E aquelas plantas que se defendem com um veneno, como as rosas do deserto, os ouriços. Ouriço é um animal, Marcos. Ouriços. Ouriço tem dois tipos de ouriço. Tem o ouriço cacheiro, que é o que eles chamam de porco do mato, né? O porco espinhudo lá, o porco espinho. E tem o ouriço que vive na água. Não, professor, aqui tem um tipo de ouriço que eu tenho aqui perto do quintal. É uma planta que ela é tipo uma bolinha verde, que se você pegar o néctar dela nos olhos, se você colocar ela na boca, você vai para o hospital e é perigoso da hemorragia. Isso daqui, até as pessoas contaram para mim, isso daí eu até pesquisei no Google e isso é verdade. Ah, tá. Eu não conheço, não, eu precisava ver a foto, daí se eu ver a planta eu consigo dizer exatamente o que é, mas eu não conheço não, tá? Mas sim, você tem plantas tóxicas. Depois você me manda. Hein, gente, tem planta tóxica de um monte de tipo, tá? Não sai por aí comendo qualquer planta que... Ai, que linda, é verde, nheque. Não, tá? Não vai nessa não, beleza? Ai. Então é isso, galera. Eu fico por aqui. Tinha uma vermelha com melzinho, as hibiscos, né? Você tirava a bundinha da florzinha assim e colocava na boca, né? Já fiz muito isso. Eu também. Eu também. É coisa de gente que viveu. Essa moçada de hoje não sabe o que é isso, Tainá. Só doideira. Pessoal, tudo certo? Então, vamos terminar por aqui. Começamos com 39, estamos acabando com 33. Que tristeza. E pensar que nós já chegamos a 117, hein? Pois é. Acabando isso aí. Vocês não animam os inimigos de vocês pra participar, gente. É demais, galera. Vamos, galera. O aulão lá, é tapizeira. Aproveitar, ó. Chance de ver aquela galera. Tá fazendo parte da história, né? Pois é. É verdade. Ô, professor, tá me ouvindo? Fala, mano.
Tô te ouvindo. É Mamona, professor, eu lembrei, é Ah. Mamona. Mamona é o coronavírus vegetal. Já brinquei de guerrinho de mamona em casa. Jogava no outro. É, eu adorava brincar de guerrinha de mamona. Eu gostava de pegar isso no tigrinho. É, muito bom. Ô, Madalena, manda um beijo pro seu irmão. Eu tava chorando de rir por isso. Não sei, eu acho que deve ser do Gerson. É, verdade. Ô, Gerson, ajuda aí, cara. Tudo tão sério aqui. Gente, então vamos fazer assim, ó. Tá valendo aquele sorteio que a Profitati marcou, tá? Amanhã a gente já manda pra vocês os nomes. Disponíveis em todos os grupos lá. Nós temos 3 brindes até agora. Oi, tô aqui, tranquilo. Ó, é o canal da professora Tati, tá bom? Tatiana Vono, só isso. É o canal do professor Adriano, é escrito Professor Adriano Romano. É o canal da escola Jovem Gonçalves Vilela. Vilela mais. Escola Vilela Mais? Não, tá, Vilela mais. Vilela Mais. E o Filomé, que é o do Homero. Aí você vai lá, abre o canal, bonitinho, abre o canal da professora Tati, assiste um vídeo lá, curte ele e faz um comentário no vídeo. Massa. Vai lá pro canal do Homério, mesma coisa. A semente que caiu queima mesmo, do caju. Tainara, não é que ela queima, é que é uma nóbia que a gente chama. É um líquido que ele marca, ele deixa uma marcação na sua pele. O queimar é a mesma coisa do limão, entendeu? O limão não vai arder, mas ele vai deixar uma mancha em você. Ah, é mesmo, pequeno? Tipo uma tatuagem, é isso. Dura um tempo. Melhor que rena, inclusive. Dura mais que a rena. Muito bom. Eu também já sofri com limão. Eu manchei os braços inteirinhos, até o rosto manchei com limão. Só vou testar. Isso. Por falar em tatuagem, tô louco pra fazer outro, só porque esse corona não deixa eu visitar os tatuadores. Também quero fazer um. Não, quer dizer, cara, vou fazer não, porque isso é coisa do demônio. Quem faz tatuagem vai... Com licença um pouquinho, professores. Eu tava escutando vocês falar aqui do caju. Eu posso relatar um pouco sobre isso. Dói bastante, viu? Uma vez eu mordi uma castanha de caju, meu Deus. Horrível. Ruim, né? Mas o doce de caju é gostoso pra quem já experimentou. Não, o caju em si é Leva ótimo. pra mim na escola, cara, depois. Deixa eu falar um negócio pra vocês do caju, que é um negócio bem legal. Vocês sabiam que o caju não é uma fruta, né? Não. Eu já ia perguntar, Adriano. Qual é a parte fruta do cajueiro? a fruta do cajueiro, o fruto ali, é a castanha, aquela partezinha de cima. Né? Tanto é que quando você abre dela, lá dentro é que tá a semente. Aquela parte gostosa que a galera chupa, né, que come e tal, a parte carnosa lá, ela é o receptáculo, é onde ficava armazenado o que deveria ser virado fruto. Na realidade não virou, aquilo é só um atrativo para fazer a galera colher e levar. Ô professor, cana-de-açúcar é fruta ou verdura? Então, cara, a expressão verdura, ela é uma expressão que a gente utiliza só como nomenclatura popular, não existe, tá? Mas a cana-de-açúcar é um caule. Tá? Se essa é a pergunta, a cana-de-açúcar é um caule, tá bom? Ela tem flor, ela apresenta uma flor no período e ela apresenta fruto também, que é um fruto pequenininho assim, ó. A cana-de-açúcar. Você consegue plantar ela cortando os pedaços dela e você consegue plantar ela com frutos também. Né? A vida é cheia de loucura, mano. Vamos fechar aqui, gente. Vambora que o pessoal vai fechar aqui. Vamos brincar. Gente, beijo, beijo. Sexta-feira que vem tem mais um aulão que é de física e matemática. Ok? Muito Para feliz, de falar de mim. muito feliz por vocês estarem aqui comigo hoje, tá? Feliz mesmo. Física com o professor Davi e matemática com a professora Vanessa. Felicidade, felicidade a todos eles. Oh, até mais. Tchau, não sei falar tchau em espanhol. Hasta luego. Hasta luego. É esse negócio, alguma coisa aí. Elo. Beijo. Buenas noches. Valeu, galera. Beijo, gente. Obrigado por tudo. Muy bien. Muy bien. La clase. Tchau, 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 tchau. Hasta la vista, baby. Isso aí também é muito legal, Eu me lembro do Schwarzenegger. Saiu alguma coisa. Abraço pros alunos aí, abraço. Também conheci Tchau, ele do tchau, gente. Meu Deus.
Terceiro ano, segundo, primeiro. Para de chorar. Né? Tchau, gente. Beijo. Tchau, abraço pra todos. Tchau.